Glória a Deus. Vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Todos acharam? Se não, nós temos aí também na tela, para que vocês possam acompanhar. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Agora nós pedimos, Senhor, que tudo aquilo, ó Deus, possa tentar atrapalhar o entendimento daquilo que tu precisa nos passar. Senhor, possa ser jogado por terra. E possamos estar agora envolvidos nesse momento. Esse momento é o mais importante, é o nosso presente. Nós temos que, ó Deus, valorizarmos esse momento, que agora que a tua presença, o teu Santo Espírito vai agir para que o nome do Senhor seja glorificado. Se alguém precisa de uma cura, pode ser que alguém esteja em casa, muitas pessoas, por causa do tempo, ó Deus, estão com as suas gargantas inflamadas, ó Deus, um pouco gripados, e nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que tu possas, Senhor, pela tua misericórdia, curá-los. Sei que o remédio faz efeito, mas pedimos que, através da tua unção, os remédios que estejam tomando possam fazer, Senhor, os resultados que eles esperam. Ó Deus, mas dependemos totalmente de Ti. Eu quero declarar cura para o Teu povo em nome de Jesus. Agora, no Senhor, fica à vontade. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse texto é um texto que fala sobre uma ação do Espírito Santo que Deus vai manifestar através da pessoa de Jesus, porque Jesus fala sobre isso. Ele faz uma referência aos seus discípulos, que eles precisavam receber poder, precisavam receber autoridade. E é interessante que esse convívio de Jesus com os seus discípulos, e eu fico aqui pensando, porque nós temos uma ideia que Jesus devia ser aquela pessoa séria, né? Essa é a ideia que muitas pessoas têm, porque ele está falando das coisas de Deus, Jesus sempre estava andando sério, e falando, olha, Pedro, tal, ou Tiago, tal, não, falando com outras pessoas e tal, conversando com seus discípulos, e sempre sério, sempre, não, Jesus, eu acho que eu tenho uma ideia, e o The Chosen mostra isso, né? Traz no filme, mostra uma característica que a gente precisa observar, é um relacionamento de amizade, de companheirismo, de comer junto, de rir, né? Porque eu imagino que Jesus às vezes devia falar alguma coisa que eles achassem engraçado, porque nós somos assim, às vezes nós estamos conversando, nós não fazemos isso, né? Não estou falando de piada, não, às vezes a gente fala uma coisa engraçada, a gente ri, né? Então, conta um fato, e Jesus certamente, esse ambiente foi trazendo um amalgamar de amizade com Jesus, muito bom. E também, acrescentado a a pessoa de Jesus nesse relacionamento, a palavra de Deus diz que Jesus ele comia. Muita gente pensava que Jesus só comia, como eu falo aqui, comia só peixe, né? Jesus só comia peixe. Que dieta que seria cansativa, né? Mas Jesus devia comer peixe, devia comer outras coisas e participava da mesa com as pessoas. E a palavra de Deus diz que num dado tempo, no tempo que Jesus estava com Pedrão, eles estavam saindo de um ambiente que Jesus estava sempre realizando a obra do Pai, mas conversando com Pedro, eu creio, porque ele vai estar na casa e vai trazer uma cura para a sogra de Pedro. Eu creio que Pedrão falou assim, Jesus, vamos lá em casa, pô. A minha sogra, a minha querida sogra, ela preparou uma comida deliciosa hoje, um carneiro lá, olha, vai ser delicioso, com aquela geleia de hortelã. Só quem gosta que sabe o que eu estou falando. Comer carneiro tem que jogar geleia de hortelã. Não é verdade? Quem come carneiro aqui? Olha, então vocês sabem disso. É uma delícia. Então, falando, é claro que nós estamos colocando detalhes aqui, mas Jesus foi para a casa da sogra de Pedro, e chegando lá, e já pensando, olha, lá tem uma comida gostosa, e vamos comer juntos. Jesus foi. Mas chegando lá, a sogra de Pedro não estava com a comida pronta, porque ela estava doente. E Jesus trouxe uma solução. A palavra de Deus diz que Jesus toca nela, e ela é curada, a febre passa, e ela passa a servir ao Senhor. Então, os objetivos foram conquistados, e olha que amizade legal, vocês têm que parar para pensar nisso. Olha que relacionamento gostoso. Ao Senhor Jesus, que fazia milagres, né?
era uma pessoa legal, e mostra-se isso porque as crianças gostavam de Jesus. E tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, que criança é sincera, gente. Criança, quando não gosta, não gosta. Você viu essa criança que veio aqui? Carol, qual o nome da sua filha? Júlia. Você viu a Júlia agora? Ela veio sozinha. Ela veio, foi se aproximando, e aí eu chamei, ela veio, porque criança, quando gosta, gosta. E depois não quis largar minha mão, parece que gostou de mim mesmo, glória a Deus, né? Porque se ela não gosta, irmão, ela faz assim. Ou quando ela não quer, pede um beijo a uma criança quando ela não quer dar. Ela baixa até a cabeça, ela tem medo até que a boca possa chegar perto da bochecha da pessoa, não é? Então, Jesus, a gente precisa ter essa ideia, Jesus acompanhava os seus discípulos em todos os momentos, em todo o relacionamento com eles. E eles tinham ainda uma experiência de ver milagres, ver Jesus curando, Jesus trazendo resposta para famílias. Como é bom, como é bom ter esse Jesus na nossa companhia. Agora Jesus vai falar para os seus discípulos, e ainda dentro desse texto aqui, Jesus vai falar que ele precisa ir embora. Olha que bronca, gente. Você tem um cara legal do seu lado, né? Uma pessoa maravilhosa, tem um papo legal, ainda cura, liberta, né? Ainda faz milagre, todo mundo com fome ainda teve pão, coisas assim que eles não esperavam, milagres acontecendo com Jesus, a palavra dele, quando ele trazia uma palavra, tinha hora, creio que Jesus tinha uma hora assim, de descontração, mas tinha hora que Jesus falava assim, preciso dar uma palavra mais aqui, para vocês terem um direcionamento, e aquela palavra trazia neles um direcionamento, trazia neles um conforto, uma resposta. Ao ponto que a palavra de Deus diz que numa desses relacionamentos de Jesus, Jesus estava com Marta e Maria, e ali, irmã de Lázaro, ali eles estavam ali conversando, e teve um momento que a conversa tornou-se um pouco mais profunda, e a palavra de Deus diz que Maria, observando que a conversa tornou-se profunda, porque tinha relacionamento. A gente sabe quando a gente tem relacionamento com essas pessoas que a gente gosta, quer estar andando junto, a hora que ele está brincando, mas também a hora que está falando um pouquinho mais sério, não é isso? Aí está falando sério, peraí, não, isso aqui tem ensinamento, e Maria começou a observar o ensinamento, e para Marta, não é que ela não estava dando atenção, ou não estava dando bola, eles eram amigos, eles iam comer junto mais uma vez ali. Jesus não estava nem no monte orando, Jesus não estava cuidando da multidão, Jesus estava na casa deles, com amizade. Eu quero que você entenda o que eu quero passar hoje desse relacionamento com os discípulos, com as pessoas que se davam com Jesus, gostavam de estar com Jesus. E Marta não estava dando bola para aquilo que Jesus estava falando, mas Marta estava sabendo, Jesus tem fome, eu sei que Jesus tem horário para comer, não é assim que a gente conhece as pessoas? Poxa, ele gosta de comer esse horário. Então, porque Jesus tem compromisso. Daqui a pouco Jesus vai sair. Ele faz a obra do Pai. Ele diz que faz a obra do Pai. Eu não sei quanto tempo, então deixa eu preparar a comida. Mas naquele momento, Jesus disse, olha, Marta, não fica muito preocupada com essas coisas, porque elas podem ser resolvidas. Mas esse momento aqui era bom que você pegasse essa palavra. Jesus não estava dando bronca em Marta, não. Ele estava dizendo, tem momentos que eu vou liberar palavras e você precisa pegar ela. E é assim para os dias de hoje. Se nós trouxermos para os dias de hoje, às vezes a palavra está sendo liberada e Jesus já sabe como está o coração e ele vai atender algo que vai trazer direcionamento para essa semana na tua vida. Vai trazer uma resposta. Então, o que a gente tem que ter cuidado? Nós já conhecemos Jesus. Nós estamos num tempo de Jesus, quando o verbo estava encarnado aqui. Mas nós já conhecemos Jesus, já sabemos os seus feitos, e ele vai trazer direcionamento porque ele é o nosso amigo, amém? Então, a palavra de Deus diz que ele fala algo que os discípulos não esperavam. Ele disse, eu vou precisar ir embora, porque eu vim com uma missão. Eu vou ter que ir embora, eu tenho que morrer. Mas eu vou, e esse lugar que eu vou, vocês não podem ir agora. Foi assim que ele falou a palavra. Vocês não podem ir agora, um dia vocês vão estar comigo. Mas eu vou entregar minha vida por amor a muitos, mas daqui a pouco vocês vão me ver. Jesus está falando que a entrega dele teria vitória. Ele não estaria morto. Ele disse, vocês vão me ver daqui a pouco. Vocês vão ver que eu vou vencer a morte. A ressurreição de Jesus traz um significado muito forte desse relacionamento do amor de Deus.
Então vê esse amor de Deus, uma amizade muito grande que Deus quer ter com o homem. Esse relacionamento. Ele diz, eu vou morrer, eu vou vencer a morte e daqui a pouco vocês vão me ver. Mas para o lugar que eu vou, vocês não podem ir agora, porque iria ser assunto aos céus. Então, a palavra de Deus em Atos, Jesus já tinha vencido a morte, já tinha comprovação da ressurreição de Jesus. Jesus estava vivo, venceu a morte. Mas Jesus disse algo aqui que nós lemos. Ele fala aqui em Atos, no versículo 8, você vai receber poder. Deixa eu abrir aqui que o meu celular está fechando. Vocês vão receber poder de Deus, o poder e a autoridade. E eles, quando eles pegam essa palavra, eles tinham uma experiência com Jesus. Eu quero te dar aqui o texto em Lucas 9. Em Lucas 9, para aqueles que estão aprendendo a palavra hoje, o que eu estou fazendo? Estou no texto em Atos, onde Jesus já venceu a morte. Jesus, daqui a pouquinho dessa palavra, vai ser assunto aos céus. E há uma promessa que ele vai deixar, vai acontecer mais à frente, que é o Espírito Santo, já vamos falar sobre isso. Mas nós estamos voltando ainda a Jesus antes de morrer. Jesus pega os discípulos e diz assim, reunindo os 12, Jesus deu-lhe poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então, esses 12 que estavam com esse relacionamento com Jesus, em todos os momentos com Jesus, que eles podiam, né? Em todo instante, nas 24 horas, a gente tem uma ideia que eles ficavam com Jesus 24 horas. Não, Pedro tinha suas tarefas também, outros discípulos tinham seus compromissos, eles tinham família, e eu quero deixar até um ponto aqui, Deus valoriza a família. Jesus valoriza a família. O Espírito Santo valoriza a família. Tá? Então, o que acontece? Eles vão ter uma experiência de uma ação de uma palavra que o Senhor vai liberar. Ele diz, olha, eu vos dou poder e autoridade para vocês expulsarem demônios e curar enfermos. E eles vão ter essas experiências. E eu vou um pouquinho mais, eu quero que vocês agora vão em Lucas, para depois eu dar a explicação de Lucas 9 e Lucas 10. Vamos em Lucas 10, de versículo 1 a 2, e depois 17 a 20. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, porque isso eu não tenho anotado. Lucas 10. Lucas 9, Jesus envia os 12. Agora, no Lucas 10, ele vai enviar 72 pessoas, que são discípulos dele, são seguidores. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita e mande trabalhadores para a sua colheita. Agora nós vamos para o 17. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. E ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Esse texto vai fazer referência a um outro momento. Vamos seguir aqui, 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Olha só, a experiência dos 12, a experiência dos 72, Jesus liberando 2 a 2 sobre uma palavra. O Espírito Santo não estava agindo na terra. É muito importante você entender isso. Jesus está aqui ainda na terra, agindo, ainda não houve aquele Pentecoste, aquele momento de em Atos, mas uma palavra, Senhor Deus, vocês vão debaixo do meu comando. Porque a gente tem aqui, como nós falamos de Jesus, falando em nome de Jesus. Jesus não fala assim, em meu nome. Claro que ele fala, sobre esse comando, vocês vão. Jesus está dando comando. Ele não precisa falar no meu nome. Vão. Eu vou dar autoridade a vocês, eu vou dar poder a vocês, para que vocês sujeitem demônios e curem enfermos. E eles, tanto os 12 que tiveram experiência, como esses 72 discípulos, que é relatado aqui em Lucas 10, eles tiveram uma experiência incrível. Porque além desse relacionamento com Jesus, eles agora vão ter uma experiência pessoal. Eles vão ter agora, vendo que estão orando por crianças também, e crianças estão sendo curadas. Eles falam com pessoas, porque aqui
há várias manifestações do poder de Deus para as necessidades que ocorriam. Então, o que acontece? Nós podemos fazer algumas referências, mesmo não estando na Bíblia. Pode dizer que chegaram famílias ali com relacionamentos quebrados, e eles puderam ajudá-los, orar por eles, dentro dessa autoridade, desse poder, né? Esse dunamis que o Senhor estava liberando sobre eles. Porque também era uma capacitação, porque Jesus estava liberando. O Espírito Santo está. Então, olha que legal andar com Jesus. Que legal! Porque além de ser uma pessoa maravilhosa, ter autoridade, a gente anda, vê coisas acontecendo, ele atende à necessidade pessoal de cada família, como atendeu de Pedro. Agora ele dá autoridade para nós. Isso pensando nos discípulos, falo eu. Agora ele dá autoridade, porque eles vão voltar alegres. Eles vão voltar satisfeitos, porque chega Jesus, o negócio é tremendo. A gente foi lá, orou, foi curado na hora. Você já parou para pensar nisso? Porque ele deu autoridade e poder. Autoridade e poder. Por isso, poder é dunamis. É para a capacitação de Deus sobre a pessoa. E eles oravam e o leproso foi curado. Pois eles voltaram alegres. Senhor, nós oramos no teu nome e as coisas aconteceram. Acho que eles fizeram até como os jovens deste carro fazem. Uhul! Eles começaram a gritar. Coisa tremenda. Aí Jesus falou assim, bom, que experiência boa, né? Mas não fique alegre porque vocês expulsaram o demônio. Não fique alegre só porque vocês curaram. A alegria de vocês tem que ser maior. Tem que ter um outro propósito. A alegria de vocês, sabe qual é? É porque vocês estão salvos. Porque o nome de vocês está escrito nos céus. É isso que você tem que dar importância entre Jesus passando para eles. Porque a cura, ela acontece, e acontece até em outras religiões. Você sabia disso? Acontece em outras religiões. Uma ação de libertação através do engano acontece. Então Jesus não quer que você, estava falando para os discípulos, não se prendam nisso. No meu nome vocês vão ver proezas, vocês vão ver coisas maravilhosas acontecendo, mas faça referência não na cura, mas naquilo que vocês estão ligados. E essa ligação do nome no céu, ele está dizendo, é uma marca que nós temos com Jesus. Por isso ele vai falar, eu preciso ir. Os discípulos ficam um pouco preocupados, porque como agora essa pessoa maravilhosa vai embora? Um dos amigos de Jesus disse, não, Senhor, isso não vai acontecer. Foi Pedro. Não, Senhor, isso não vai acontecer, senão. O Senhor repreendeu, porque sabia que aquela palavra não estava vindo do coração de Pedro, mas ele deixou que a mente dele fosse atingida e o que passou na mente foi liberado pela palavra. E Jesus repreendeu, porque ele sabia que quem estava falando ali era uma ação de ataque, de seta. Eu vim com esse propósito, vou fazê-lo. E aí Jesus, assim, vai vir o Espírito Santo, vai vir o Consolador. Ele é tão, sabe o que Jesus estava falando? Eu não vou poder estar com vocês todos os dias, limitado aqui. Eu vou precisar subir aos céus. Mas o Pai vai enviar um amigão, como a gente fala aqui, um amigão do peito, que vai estar com vocês em meu nome. Está escrito assim na palavra. O Pai enviará o Espírito Santo em meu nome para vocês. É um amigão. Ele é consolador, ele é companheiro. Ele vai acordar com você, vai comer. Lembra que eu comia com vocês? Aquele peixinho, aquele carneirinho hortelã. O Espírito Santo vai estar com vocês todos os dias. Todo momento ele vai estar envolvido e vai ajudar vocês em todas as coisas. E isso vai dar capacitação para vocês testemunharem. Isso vai capacitar vocês de tal maneira, Jesus está dizendo, agora, nesse texto que nós lemos, ele diz isso, e vocês vão receber esse poder. E eles puderam fazer uma referência. O poder e autoridade que vem de Jesus é uma ação que o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas eu me alegro com aquilo que eu estou ligado a Ele. Olha como eles aprenderam. Eu não vou ficar preso para a cura, mas eu vou ficar ligado com essa ação do poder dentro de mim. Pois Jesus diz, ele vai morar com vocês. Já pararam para pensar? E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece que o Espírito Santo, esse amigão, está com a gente o dia todo. E quando nós passamos algumas preocupações,
algumas situações de dificuldade, a gente esquece que ele está aqui. Mas por isso Jesus não quer que você esqueça disso. Os discípulos, eu fico pensando que os discípulos, quando Jesus disse, ó, vai descer, vai vir sobre vocês esse poder, essa autoridade, e vocês vão conseguir ser testemunha, vão ter capacitação. Eu não pense em você que a ideia deles que eles iam falar, ia descer aquele fogo, e eles iam falar em língua, não. O que eles estavam esperando é esse amigão. Você consegue entender o que eu estou passando? Eles estavam esperando esse amigo que estava com eles, estavam ali porque um amigo, o Espírito Santo, vai chegar. Então eles ficaram, porque Jesus disse que vai ser um amigo igualzinho a ele, Paracleto, vai fazer a mesma coisa, ainda vai nos ajudar a fazer coisas maiores, que Jesus disse, vocês farão coisas maiores que eu faço. Vocês vão poder testemunhar. Há um texto, eu queria dar 2 exemplos. Há um texto em João 9, essa história é bem conhecida, mas a gente vai ver essa ação, mesmo antes da descida do Espírito Santo, e a gente vai poder ver como, através da experiência e da autoridade do nome de Jesus, as pessoas já conseguiam testemunhar e mostrar aquilo que Jesus tinha feito por eles. Vamos ler deixa eu pegar aqui, em João 9. Eu não vou ler esse texto todo, pode ficar marcado, pode ficar até por enquanto aí, que daqui a pouco eu vou fazer uma referência nesse texto. Esse texto é bem conhecido, mas eu vou comentar sobre ele. Esse texto fala sobre ao passar Jesus, pode deixar nesse 1 mesmo, que é do 1 mesmo, mas fica aí. Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Vamos entender um pouquinho algumas coisas aqui desse texto, porque é importante. Jesus viu aquele homem cego e algumas pessoas, por favor, faça o 2º versículo para que as pessoas possam entender. Perguntar, mestre, quem pecou? Este homem, os seus pais, para que ele nascesse cego. Aí vai dar mais compreensão. O que acontece? Havia uma tradição judaica, isso é importante de saber. E os historiadores mostram que era essa tradição judaica, principalmente na época de Jesus, né? Que uma pessoa que nascesse com uma deficiência, fosse ela qual ele fosse tomado por essa deficiência, eles eram considerados uma pessoa amaldiçoada por Deus. Era assim. E o cego de nascença, como a pessoa que nascesse com a deficiência, era um amaldiçoado. Era um rejeitado. Era considerado um rejeitado. Deus o rejeitou. Deus o amaldiçoou. Uma segunda parte dessa tradição mostrava que os pais, quando tinham essas crianças com esses problemas, elas, quando chegavam aos 13 anos de idade, a criança era tirada do convívio. Eles desertavam a criança. Rejeitavam a criança. Na Bíblia não diz que esse homem foi rejeitado. Diz que eles tinham pais. A Bíblia vai mostrar que tinham pais. A história vai mostrar isso. Mas mostra também que a tradição judaica mostra que isso acontecia. Nesse texto não nos fala sobre isso. Eu estou falando sobre a tradição. Para você entender. E pode ser que ele tenha passado por isso aos 13 anos. E tenha precisado estar ali mendigando, né, pedindo ajuda para poder sobreviver. A terceira coisa que acontecia era que as pessoas passavam por essas que sofriam sobre essas doenças de nascença, eles cuspiam, não na pessoa. Eles não cuspiam na pessoa, eles cuspiam perto da pessoa. Eles faziam esse cuspe com simbolismo que ele era um amaldiçoado, ele não precisava falar. Ao cuspir perto de uma pessoa doente, dentro dessa enfermidade de nascença, ao cuspir, estava dizendo para aquela criatura que ele era um amaldiçoado de Deus, ele era um rejeitado. A coisa era muito séria. E eu vi uma reportagem, né? Eu vi uma reportagem, não sei se foi ontem, sobre essa situação de Israel. Essa situação de Israel que está acontecendo, e uma psicóloga estava falando o seguinte: o que acontece quando as pessoas passam? Eu estava falando sobre a guerra, estava falando sobre sintomas que acontecem, os traumas que acontecem com as pessoas que vivenciam esse momento. Uma pessoa que está
ali ou em qualquer outro lugar. Eu falei Israel porque está mais em evidência. Mas as pessoas que passam por uma situação dessa e vê um parente explodir, morrer com um tiro, ou uma situação e vê, aquilo traz um trauma muito grande. E ele fica, a psicóloga falou assim, depois que passa, tem uma coisa chamada estresse pós-traumático. A coisa já acabou. Já até a vida já falou. Muitos vão ficar com estresse pós-traumático. Por quê? Porque a mente vai sempre relembrar e aquilo vai trazer um desconforto, um problema. E as pessoas vão ter que ser cuidadas. As pessoas vão ter que ser tratadas. Eu dei um exemplo também, que isso às vezes isso acontece com algumas pessoas. As pessoas estão andando na rua e de repente são impactadas, são surpreendidas por um assalto. Aí a pessoa entrega o que pediu e aí depois vem para casa, Senhor, muito obrigado por livrar-se minha vida, a gente agradece mesmo, amém? Agradece mesmo, mas tem pessoas que ficam com estresse pós-traumático. Tem pessoas que não conseguem mais andar em paz na rua. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu quero dizer que há uma solução nessa manhã aqui, para a sua vida, para você poder voltar à normalidade. Então essa psicóloga estava explicando isso. Agora vamos voltar para o texto. Esse homem, desde os 13 anos, já começa, se ele passou por essa questão dessa tradição, ele tem que começar a tomar meios para sobrevivência. E desde essa idade de compreensão, porque uma criança não compreende muitas coisas, mas um adolescente, um jovem já entende. E aquilo marca. Você imagina, até o dia que Jesus chegou, esse homem está ouvindo pessoas cuspirem na frente dele. E na mente dele, eu sou um amaldiçoado, eu sou um rejeitado por Deus. Como esse homem devia sofrer? Mas aí a palavra de Deus diz que Jesus mostra que aquilo vai ser para a glória de Deus. Mas, Senhor, aí você vai entender. O Senhor chega ali e o Senhor cospe. Sempre quando eu li esse texto, eu falo assim, eu sempre falava até que coisa nojenta, né? Cuspir. Aí a gente fala, tem as maneiras de Deus agir. Não, o Senhor não faz nada sem propósito. Ao cuspir, esse homem, mais uma vez, ele entende. Alguém está dizendo que eu sou amaldiçoado. Eu sou um rejeitado. Pelo texto, mostra que Jesus estava próximo dele. Estava próximo quando conversou com os discípulos. Porque o texto vai mostrar que ele sabia quem havia curado, não conhecia. Ele vai saber que foi o Jesus, mas ele não conhecia Jesus, nem conhecia, vou mostrar por quê. E aí, Jesus cospe, ele entende que ele é amaldiçoado. Aí daqui a pouco ele sente uma lama passar nos olhos dele. E aí Jesus diz, vai no tanque de Siloé, lava lá o seu rosto. E ele foi. Quando ele foi lavar o rosto, ele passa a ver. Irmão, esse homem ficou uma alegria só. O Senhor estava curando ele e trazendo cura também na sua visão. Glória a Deus. Por isso eu posso dizer a você, baseado nesta palavra, que Jesus pode curar qualquer estresse pós-traumático que você possa estar passando. Qualquer palavra, qualquer situação que está marcando a sua vida. E esse homem vem, só que ele não encontra com Jesus, sabe por quê? Porque quando ele sai, os vizinhos falam assim, não é o cidadão, não tem o nome dele, não é o mendigo? Aí ele, não, é parecido com ele. Ele disse, sou eu mesmo. Olha, ele começou a testemunhar. Eu quero falar sobre o poder da manifestação de Deus para que a gente possa testemunhar disso. Eu vou dar poder, autoridade para vocês testemunharem. Aqui não tem nem a época de Atos ainda. Mas olha a ação do poder de Deus. Quando o Senhor faz algo para nós, Ele espera que isso te impulsione a falar do poder e da glória que Ele manifestou na sua vida. Então esse homem começou a dizer, não, sou eu mesmo. Vamos nos textos aí, vamos pegar alguns textos para poder, ali no versículo 9, alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos? Olha a pergunta. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem, porque ele sabia quem era, mas ele sabia o nome, mas não sabia quem era. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me. Isso é, fui, lavei-me e agora vejo.
Ele está testemunhando. Aí, como ele sabe que esse homem, ele fez isso? Porque ele escutou o cuspe. Ele disse, o homem cuspiu, eu ouvi, eu não estava vendo. Ele passou a lama, quer dizer, ele cuspiu essa lama, ele passou meus olhos, disse, e agora eu estou vendo, sou eu mesmo. Aí começaram a discutir, os homens levaram ele para dentro, os homens da lei, né? Começaram a falar com eles, interrogá-los lá na sinagoga, e pergunta, ele disse, ele fala aqui, como ele pode? Esse homem deve ser pecador. Ele falou assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu resolver logo isso aqui. Eu não sei se ele é pecador. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora estou vendo. Agora estou vendo. Eu estou vendo. E aí, você vai entender por que ele não encontra com Jesus. E ele foi expulso da sinagoga. E aí, quando ele está andando, porque, olha esse trajeto. Ele foi com a ordem de Jesus do Siloé. Quando ele está voltando, certamente para falar para aquele homem, as pessoas começaram a falar com ele, rapaz, é você mesmo? Entendeu? Pararam ele no meio do caminho. É você mesmo, e discute tudo, e discute, vai para casa, leva para a sinagoga, e os homens da lei começam a discutir, esse é o pecador, como pode curar no sábado, só Deus pode fazer. Aí ele disse, eu não sei se ele é pecador, se não é, eu sei que eu sou cego há muitos anos, e hoje eu estou vendo, estou feliz, ele é poderoso. E aí está, e quando eles tiram, Jesus vai falar com ele. E aí o texto aqui, no 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado da sinagoga. E ao contrário disse, você crê no Filho do Homem? Olha aqui, ó, presta atenção. Ele experimentou o poder de Deus, a autoridade de Deus. Isso levou ele a testemunhar de Jesus sem o conhecê-lo. Mas ele precisava de quê? Da cura ou da salvação? Da esperança dessa salvação, porque Jesus iria morrer. Ele precisava, porque todos que morreram antes da cruz e creram, eles estão salvos, é a fé de Abraão. Eles precisavam crer, só que ele estava vendo Jesus. Aí ele fala aqui, você crê no Filho do Homem? Ele perguntou ao homem. Quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia. Ele sabia que era Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Aí Jesus diz assim, você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Então, a experiência desse homem, mesmo antes da ação do Espírito Santo, ele já começou a testemunhar. Olha o que é o poder e a autoridade de Jesus. Vamos para um outro texto, que é o segundo exemplo que eu quero dar. Também é um texto bem conhecido. É do Gadareno, um texto bem conhecido. Está em Mateus 5. Esse aqui a gente não precisa ler, porque nós vamos fazer agora, esse nós vamos fazer a referência para ganhar tempo, mas você vai conseguir entender. Em Mateus 5, fala que Jesus, ele vai a essa cidade de Gadara, e lá, Jesus foi com o objetivo, mas nessa cidade viu um homem, esse homem não estava fácil a vida dele, mas não estava fácil a vida da vizinhança, por causa dele, e não estava fácil a vida da cidade. Porque esse homem era considerado uma pessoa violenta. Ele era considerado uma pessoa até perigosa, porque quando prendiam ele arrebentava qualquer corrente. E tinha uma força que as pessoas ficavam assustadas. Esse homem andava nu. Por muitas vezes ele estava nu. A Bíblia fala isso. Esse homem, ele dormia em caverna e dormia em cemitério. Por certo, por alguns dias, pelo que a gente entende, até não tomava banho. Podia ter dias que não tomasse banho, todo dia que não tomava, nunca tomou banho. Pode ser que alguns dias não tomava banho. Então, ele era bem marcado na cidade. Bem marcado. E na nossa ideia, se a gente chegasse a conhecer uma pessoa como esta, nós faríamos uma definição que ele é um louco. Um louco. Apenas isso. E a gente se afasta, porque se você está andando num local e você sabe, na cidade, tem uma pessoa que tem um sintoma, tem um comportamento perigoso, você sabe, já conheceu essa pessoa como ele era conhecido. O que você faz? Seja sincero. Se você está sozinho, você precisa passar e ver que dá. Muitas vezes você passa para o outro lado da calçada, mas não vai passar assim não. Ó. Eu te garanto que você vai passar assim não. Você vai passar. Rápido.
Porque você não sabe o que a pessoa pode fazer. Se você tiver com criança, isso penso eu. Se eu estou com meu filho pequeno, grande não, porque a gente corre junto, tá, filho? A gente corre junto. A gente corre, vou correr, filho, vamos embora. Ele vai correr mais do que eu, né? Mas com criança pequena, o que eu faria? Ou pegava aqui, e normalmente quem tem força para pegar no braço são as mulheres, tá? Mulheres é incrível. Uma coisa que eu fico admirado com vocês, mulheres. Deixa eu fazer uma abertura de um parênteses. Eu fico admirado com vocês. Porque vocês pegam a criança aqui do lado e vocês caminham com bolsa de compra e vocês vão daqui, se for preciso, vão daqui à Praça São Espinha com a criança no colo. A gente não consegue andar daqui o portão. A gente não consegue andar daqui no portão ali, já está cansado. Pô, vamos andar, minha filha. E se não fizer, sabe onde a gente coloca? Aqui, ó. Aqui a gente leva. Quantas vezes eu já levei o Igor assim? Não sei se ele lembra. Quantas vezes eu já levei o Igor aqui? Mas no colo, misericórdia. Mas a mãe dele baixinha, ele gordinha a mãe dele lá. Ah, que força é essa, Jesus? Então, se a gente está com a criança, o que a gente vai fazer? Pega a criança, se for a mãe, já bota no colo, vamos embora, e vai ao contrário. Porque esse homem era considerado assim. E se a gente estivesse aqui na cidade, a gente faria isso. Eu, quando criança, aqui na Tijuca, eu não sei se ele já faleceu, porque eu não vejo ele há muito tempo. Mas eu lembro que existia, a gente chamava do maluquinho. Criança bota apelido e tudo, né? A gente fala, e o maluquinho está aí. Então, o maluquinho, ele é uma pessoa que andava, era um mendigo, andava na rua sempre com a mesma roupa, sujo, e ele gostava de correr atrás das crianças. Então, quando a gente via, eu lembro que eu estava na minha bicicleta, na Xavier de Brito, quando eu vi, dou de cara com o maluquinho. Cara, eu devia ter uns 14 anos, eu freiei, o maluquinho assim, aperta aqui. Aí eu voltei e saí pedalando, o maluquinho correndo atrás de mim. Consegui fugir. Mas por causa disso. Mas esse homem, o problema dele era maluquinho só. Ele podia estar com a sua mente tomada. E Jesus foi lá para resolver essa situação. E Jesus resolve a situação dele, e Jesus vai mostrar para nós, através da palavra, a palavra vai nos mostrar que Jesus agora vai trazer uma solução que ele precisava de uma libertação. Ele precisava de uma libertação. Eu faço essa referência, né? E eu não sei se você já foi ao Pinel, eu já fui. E graças a Deus tem pessoas que fazem esse trabalho dentro do Pinel. Tem igrejas, tem membros, tem pessoas que sentem essa chamada e vão no Pinel e pessoas são libertas. E eu vou dizer aqui, uma das nossas irmãs não está aqui agora. Quando eu estava falando sobre isso, ela disse, pastor, eu já estive no Pinel. Ela falou que ela estava testemunhando. Porque ela teve envolvimento com muitas coisas. E ela acabou indo no Pinel. Mas hoje ela está liberta, salva e liberta pelo poder do nome de Jesus e pode testemunhar no culto das 8. Então esse homem vai ser liberto pelo poder de Deus. As pessoas ficam admiradas, o texto vai falar sobre isso. As pessoas ficam admiradas, mas acontece algo interessante. E o texto vai falar aqui, Marcos. Deixa eu só pegar uma parte que eu quero que vocês observem. É Marcos 5, né? Marcos, eu falei Marcos? Não, pode ser, mas também tem Marcos. Tem Marcos. Marcos 5, pode botar. Eu quero o versículo 18. Depois Jesus dá a solução para esse homem, deu a libertação a ele. Eu estou falando de um poder, uma autoridade que vai nos levar a testemunhar. Não quero falar só da libertação, eu estou falando em cima de um texto de Atos 1:8. Dá poder e autoridade. Ele te dá autoridade para curas e expulsar demônios. E poder para que haja milagres. O dunamis, o milagre. É um acontecimento ainda mais extraordinário ainda. Esse é o poder que Jesus estava falando. Para você poder testemunhar. Esse homem, Jesus está aqui, né, na terra, encarnado, e ele liberta esse homem. A situação era tão difícil para ele, que havia uma manada, e essa manada se precipitou no abismo, porque era para ver o número de demônios que havia nesse homem. Ele foi liberto, e o texto diz aqui, que agora que eu quero ler, versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, Jesus foi expulso daquele lugar. Mas Jesus foi com o objetivo, para libertar esse homem, para salvar esse homem. O homem que estiver endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa,
para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Sabe o que Jesus fez? Ele podia acompanhar, Jesus poderia, mas o Senhor, Ele quer deixar para nós ensinamentos aqui. O poder e a autoridade que Ele nos dá não é para ficar parado, não é apenas para ter o prazer, e que você pode ter, não é apenas para ter o prazer e a satisfação da cura e do milagre, mas que você possa testemunhar, ter esse poder para falar com as pessoas a manifestação e o que Jesus fez na sua vida. Então, Jesus, agora você imagina a cidade, esse homem que todo mundo corria dele, por certo, as pessoas fugiam, a família não queria saber, agora ele está testemunhando totalmente liberto, outra pessoa, ao ponto de ir a 10 cidades. Virou um missionário. Então, agora, ao poder de Deus, agora para nós concluirmos, o Espírito Santo que habita em você é o teu amigo. O Espírito Santo é um amigo. Essa é a relação que Jesus queria que os seus discípulos entendessem. Vocês vão ter um amigo. Ele quer participar de tudo. Assim como Jesus participou de tudo com eles, dentro da sua possibilidade, dentro do seu limite, não da palavra, porque a palavra de Jesus tinha poder, mas dentro daquilo que estava limitado, ele está dizendo agora com o Espírito Santo, vocês vão estar com ele, ele vai estar com vocês todos os dias. E vocês vão poder, vendo essa ação, testemunharem. Não há dificuldade. Se passar por dificuldade, esse amigo Espírito Santo, ele vai orar por você com gemidos inexprimíveis. Ele vai te ajudar em oração. Quando vier um cansaço, ele entende esse seu cansaço. Assim, Jesus estava falando para vocês, fiquem despreocupados. Ele é o Paracleto. Ele vai estar, ele vai fazer, ele vai testificar minhas palavras com você. Então, quando vocês falarem no meu nome, este amigão que eu vou enviar, vocês podem contar com ele, porque ele vai ajudar. É nessa hora que a gente vê como o Senhor cura a gente do estresse pós-traumático. Aí é nessa hora que a gente vê quando Deus abre uma porta. É nessa hora que a gente vê com o testemunho que a irmã contou, desse aprisionamento que tinha, que hoje ela entra em casa, entra em paz, tem tranquilidade, porque Jesus libertou. Então, porque o amigo Espírito Santo garante. E o que a gente não pode fazer, ele fica assim, deixa. Aí você vai entender o texto quando ele diz, deixa, essa parte eu faço. O amigo é assim, não é assim, nossos amigos? Bota isso no dia atual, no nosso dia a dia. Quando você tem um amigo, você considera, é amigo, é pouco, são poucos. Mas quando você diz, esse cara é meu amigo, pode ficar tranquilo. Muitas vezes ele diz, deixa que eu resolvo, cara. Fica tranquilo. Às vezes até a área difícil de dinheiro, que é difícil, aí ajuda. E às vezes não é dinheiro. Ele fala, deixa que eu vou lá e falo. Deixa lá que eu resolvo. Cara, eu sou teu amigo. Não, fica assim não. Levanta, cara, dá um abraço. Às vezes você precisa de um abraço. Vem cá, amigão. Dá um abraço aqui, cara. Nós estamos juntos. Você não vai ficar sozinho nessa não. Eu vou estar orando com você. Isso é um amigo. E esse amigo, o Espírito Santo, está dentro de vocês. Está aqui dentro de nós. Para que você possa ter uma experiência hoje. Para que você possa viver experiências com ele, até que um dia nós vamos morar no céu. E dando valor a essa marca, esse sinal. Por isso Jesus, não fique admirado com a cura, com a libertação, com a porta aberta, porque você está prosperando. Não fica preso a isso. Se alegre, porque o Espírito Santo habita dentro de vocês, e vocês estão selados, e o nome de vocês estão escrito no céu, e um dia vocês vão morar comigo. Enquanto esse dia não chegar, nós vamos ter experiência com Jesus para contarmos testemunho. E semeis testemunha, tanto na sua casa, como no seu bairro, no seu estado, no país e até o confim da terra. Que Deus te abençoe, amém? Vamos orar? Nós vamos cantar uma música, eu sei que vocês devem ter escolhido. Nós vamos cantar, quero que valorize o que você tem. Você tem que valorizar o amigo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eu vejo o carinho de Deus em muitas coisas. Essa semana, a filha da nossa amada irmã, a Vitória, a amada irmã é a Sônia. A Vitória teve um surto.
um surto. Estava bem, lá com o esposo dela, de repente começou a ter um surto, começou a ter uma, como a gente fala? Um ataque, convulsão. Uma convulsão, e o marido viu daquilo, correu com ela, né? Acho que a pressão desceu. Olha, o coração disparou, que ela falou. Ela contando que eu telefonei para ela, falei, Vitória, como você está? Falei, pastor, está bem. Mas eu vou lhe contar uma coisa, pastor Pedro. Eu pensei que ia morrer. Eu pensei que eu ia morrer ali. Porque começou a ficar tudo escuro, o meu coração bateu, apaguei, eu comecei. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. É um amigo Espírito Santo. A gente pensa que nessa hora, ele está ali para sustentar. E sustentou a vida de outros irmãos. Essa semana, o que teve de gente com pressão baixa, pastora Cris, foi 9/6, né, pastor? 8/7. 8/7. Ali, ó, quase encostando. E Deus sustentou, sabe por quê? Porque o amigo Espírito Santo estava lá. Certamente o esposão orou, você orou, aqueles que oraram, mas o Espírito Santo falou, tem uma obra com ela ainda na terra. Não vá agora ainda não. É o carinho de Deus. Por isso ele disse, ele falou, eu vou enviar para vocês um amigo que é tremendo. Ele, antes mesmo de vocês pedirem, ele já sabe o que vocês vão pedir. E que vocês não conseguirem pedir, ele vai colocar a palavra certa, porque ele perscruta a mente de Deus e sabe como chegar certo. Então, querido, valorize o que você tem. É no seu relacionamento, é no seu casamento. Uma das coisas que eu aprendi hoje, eu já estou com alguns anos de casado, né? Mas quando novo, a gente amadurece, né? Eu estou com 64 anos, já parece de 30, mas estou com 64. Isso eu falei com o Ala, nós jovens, né, Ala? Cadê? Mas quando novo, uma das coisas que eu e a minha esposa aprendemos sempre orarmos para que nenhuma ação espiritual atingisse a vida dela. Às vezes podia acontecer, porque é crente, não, o Senhor diz, rapaz, vocês vão ser testemunha do meu poder. Oram, porque é poder para curar, é poder para libertar. E a gente pensa que a libertação só para a gente é ação de paralisar, por isso que paralisar as ações demoníacas. Por isso que os discípulos vieram fazendo uhul. Admirado, acredito que um saía abraçando quando você está feliz. Eu acredito que eles saíam se abraçando e chegando para Jesus felizes. Porque viram ações parando, ataques sendo parados. Eles tiveram experiências. E Jesus quer que você tenha essa experiência dele. O que eu fazia? Eu orava pela minha esposa. Eu acho a minha esposa linda, maravilhosa até hoje. Ela às vezes fica preocupada que está mais um pouquinho fora do peso. Para falar, minha filha, você é linda. Eu só consigo olhar você, sendo você. Mas sabe o que fez isso? Porque eu sou o cara. Não, porque desde novo eu sempre orei para Deus sustentar o meu casamento. Para não deixar que uma mulher entrasse no nosso caminho. Pastor, mas eu não era pastor, mas mesmo sendo pastor, eu fui pastor mais novo, mais de 26 anos de pastor. Então, tomar cuidado. E aí o amigo Espírito Santo me dá poder e autoridade para enfrentamentos. Então eu protejo a minha família. Depois vem meu filho. Então protejo a família toda. Então hoje fica mais fácil, eu estou mais maduro. Mas por causa disso eu não vigio até hoje. Eu tenho gente que pode, eu posso estar com 70 anos e achar que agora preciso achar que eu sou garotão. Aí quero uma mulher nova. Então o diabo vai lançar. Mas o amigo Espírito Santo diz, eu te dou poder, Pedrão, para testemunhar no meu nome, autoridade para vencer qualquer ação que tenta atrapalhar o relacionamento teu com a Larissa. E eu vou vivendo assim até o dia que eu estarei lá com ele. Aí você vai começar a entender o amigo Espírito Santo. Para de achar que o amigo Espírito Santo está longe. Ele está aí, perto. Valorize. Peça hoje a bênção de Deus. Peça ao Senhor, Senhor, abre a minha mente para entender. Para entender o que é ter o Espírito Santo.
aí eu vou começar a ter mais vitórias, porque eu vou ver a ação de Deus na minha família, no meu negócio, na minha saúde, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, por causa do grande amigo Espírito Santo.